Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar da PAF, né? O que é PAF, Vanessa? É aquele exame, né, que às vezes nós fazemos para realizar a cirurgia da parótida, que é a abreviação de punção aspirativa por agulha fina, tá? Eu tenho esse vídeo aqui no canal bem antigo, tem alguns vídeos direcionados para a PAF, só que eles são bem antigos. E vocês sabem que eu gosto de reciclar os meus vídeos e de trazer novidades quando tem, né? Então, como tem novidade da PAF, eu vim trazer e atualizar o vídeo aqui para deixar completo o conteúdo do canal para vocês, certo? Certo! Você que é novo no canal, caiu de paraquedas, né? Prazer, meu nome é Vanessa, que é um canal só de tumores na parótida, só de glândulas salivares, porque há anos atrás eu passei por esse diagnóstico, né? Então aqui no canal vocês vão ver diversos vídeos onde eu explico falo, né, conto a minha experiência, né, e eu tenho vidinhos assim, onde eu explico algumas coisinhas da dona parótida, porque eu tive que aprender lá atrás para lidar com algumas questões, né, e também aprendo sempre, continuo aprendendo porque eu tenho lives com os médicos maravilhosos que trazem o conteúdo médico para o meu canal, né, eu tenho bastante lives com eles, onde eles explicam o que é tumor na parótida, como que é a cirurgia, enfim, então o canal ele é completaço de informação de parótida. Se você está caçando informação de parótida, é aqui mesmo que você vai encontrar. Então, já aproveita, já se inscreva, deixa like, comenta, compartilha, faz tudo isso, que aí o YouTube ele entende o quê? Que é para espalhar o conteúdo. Se você caçou informação de parótida, acho que você percebeu que é estranho e difícil achar informação de parótida. Então, já aproveita e já se inscreve no canal, certo? Certo. E aí, Vanessa, o que você vai trazer da PAF? Bom, gente, PAF, assim como eu havia dito no começo, né? Ele é um exame, né, que normalmente, quando você faz o exame, é quando o seu médico já te diagnosticou com um tumor na parótida, tá? Você foi ao médico, fez um ultrassom, um exame de imagem, enfim, e estava lá nódulo de parótida. E seu médico, ele quis investigar para saber o que é esse nódulo. Normalmente, a punção, ela é feita para ter um direcionamento patológico do que é isso. Como assim, Vanessa? Para saber que tipo de tumor na parótida que é o seu, né? Se é um adenoma se é um tumor de Warthin, se é um carcinoma, enfim. Então a PAF, ela é para isso, tá? Ela é para determinar que tipo de célula que é o seu tumor, né? Enfim, então normalmente é para isso. Por que normalmente? Por que você está falando normalmente? Gente, a PAF, existem alguns médicos, porque assim, tumores na parótida, gente, eles são cirúrgicos. Infelizmente, não tem outro tratamento. Eu mais do que ninguém queria chegar aqui para vocês e falar assim, gente, tem uma pílula que você toma, dissolve o tumor, tem um chá da casca da goiabeira, enfim, que dissolve o tumor, mas infelizmente não tem, tá? Então, todo tumor na parótida, ele é cirurgia, não tem o que fazer, tá? Mas existem alguns médicos que, mediante a isso, eles optam por não fazer esse exame antes da cirurgia, né? Porque quando você passa pela cirurgia da parótida, depois que você tira a bolinha, se você que fez a PAF, eles fazem uma biópsia final depois, quando você retira o tumor na parótida, eles levam para o exame, né, a biópsia final, para ver se realmente era aquilo que deu na PAF, ou exame antes da cirurgia. Então existem alguns médicos que optam por não fazer a PAF antes da cirurgia. Quer dizer, antes da cirurgia não, né, gente? Eles optam por não fazer o exame da PAF, né? Eles optam só por saber a biópsia final, tá? Mas o exame da PAF, a maioria dos médicos pedem porque é para dar um direcionamento para eles, tá? Para que eles saibam que tipo de tumor que eles estão lidando, né? Se é com tumor benigno, se é com tumor maligno, porque aí eles podem alterar a técnica cirúrgica deles. Aí entra no patamar que eu não cabe a mim falar, né? Porque aí entra em técnica cirúrgica. Quem sou eu, dona Vanessa, para falar sobre isso, certo, gente? Certo. Mas a PAF é isso, gente. É um exame que você faz antes da cirurgia, né? Para saber que tipo de tumor que é o seu.
como que é feito o exame da PAF, Vanessa? Bom, o exame da PAF, gente, assim como o próprio nome já diz, ele vai aspirar um pouquinho daquela célula do tumor, tá? Na minha época, não tinha nenhum tipo. Hoje em dia, gente, eu vou contar um pouquinho, brevemente. Eu tenho um vídeo que eu conto toda a minha história com a PAF, tá? Caça aqui no canal, é um vídeo bem antiguinho, mas eu conto toda a minha história com a PAF. Então, eu vou só resumir brevemente, tá? Hoje em dia, para você fazer o exame de PAF, existe alguns tipos de... Isso depende muito de cada laboratório, tá? Existe alguns tipos de anestésico. Existe anestésico em pomada, existe anestésico em injeção de... como se fosse injeção de dentista, sabe? Para mexer no dente. Então, existem vários tipos de anestésico para você fazer o exame da punção, né? Que é basicamente, ele vai colocar uma agulhinha, né? No nódulo, né? E vai aspirar um pouquinho da célula para que é levado para o exame para fazer o anátomo patológico, para saber que tipo de célula que é aquela, tá? Então, é assim que é feito o exame da PAF. Em alguns laboratórios existem esses anestésicos, em outros laboratórios não existem. Na minha época não tinha absolutamente nada, eu fiz o exame da PAF na força de Jesus Cristo, tá? Vanessa, dói o exame da PAF? A dor, gente, depende muito do quê? De cada pessoa. Porque nem sempre o que eu sinto você pode sentir e vice-versa, é na mesma intensidade ou não, tá? Para mim, Vanessa, a PAF na minha época, ela me trouxe um certo desconforto, mas não foi uma dor muito absurda. Foi uma dor tolerável, tá? Mas é um exame um pouco incômodo, porque é um exame evasivo, né, gente? Você vai arrancar não. Você vai aspirar um pouquinho daquelas células, né? E aí, para poder fazer o anátomo patológico, certo? Então, o exame para a minha pessoa, Vanessinha, foi desconforto, tá? Mas não foi a ponto de... Foi uma coisa muito insuportável. Eu fiz sem anestésico nenhum, porque na minha época não tinha, tá? Existem pessoas, gente, que falam, nossa, nem parece que eu fiz a punção. Então, assim, isso depende de organismo, depende de cada pessoa, né? Depende de N fatores, mas é mais fator organismo, né? Então, não precise ficar preocupado e apreensivo com a PAF. Pode ser que você chegue lá e não sinta absolutamente nada, certo? Certo. Basicamente, o exame de PAF é para isso e é desta forma que é feito, tá? Mas, lembra que eu falei lá no comecinho que alguns médicos não pedem a PAF e vão direto para a cirurgia porque o tratamento do tumor na parótida, ele é a cirurgia, certo? Mas, Vanessa, então por que é feita a PAF? É feito para o médico se guiar para ver que tipo de técnica cirúrgica que ele vai utilizar, que aí não compete a mim falar essas coisas, certo? Mas então por que tem médico que não pede? Porque o exame de PAF, gente, ele não é 100% assertivo. Ou seja, ele pode dar errado. Como assim, Vanessa, errado? Na época, eu peguei um estudo da própria área biomédica, tá? Falando que o exame de PAF, eles são 70% assertivo, ou seja, eles têm 30% de chance de errar, tá? Em algumas lives que eu fiz com os médicos, em alguns médicos eu questionei por que o exame de PAF ele pode dar aí essa alteração. Teve vários médicos que falaram várias coisas, mas teve um médico que foi o Dr. Rafael de Sico, que ele falou que infelizmente esse exame de PAF ele pode assim dar um indicativo errado justamente pela quantidade de demanda, né, dos exames, né, ele fala na parte do SUS, né, e também porque falta alguns patologistas especialistas na dona Parotti, né, especialista nisso, né, enfim, ele falando isso, tá, gente? Então, ele falou basicamente isso. Então, o exame da PAF, ele não é 100% assertivo. Vanessa, o que você vê aí ao longo dos anos? Eu já vi muita gente que, sei lá, na PAF deu carcinoma e aí quando foi tirar era um adenoma pleomórfico, tá? Já vi também ao contrário, né, a PAF da adenoma pleomórfico e aí tirou, era um câncer, né, era um carcinoma. Né? Então, assim, é muito relativo essa PAF, né?
Então, existem aí uma porcentagem grande de acerto, e a maioria dos médicos optam por fazer o exame da PAF justamente por isso, né? Para eles se guiarem aí que tipo de cirurgia eles vão fazer, né? Mas existe outra porcentagem dos médicos que eles não gostam da PAF, tá? Que eles, como é cirurgia mesmo, eles preferem tirar, e aí eles vê o que deu lá na biópsia final, e aí eles continuam o tratamento mediante a isso, certo, gente? Então, assim, o exame da PAF ele não é 100% assertivo. Ah, então por que eu vou fazer a PAF, Vanessa? Já que ele não é 100% assertivo, é um exame que causa um pouco de desconforto, por que eu vou fazer a dona da PAF? Porque você tem que seguir a orientação do seu médico. Se seu médico se sente confortável em fazer a PAF para poder fazer a sua cirurgia, faça a PAF, tá? Ou então, se você não quer fazer a PAF e o seu médico quer, mas você gosta muito do seu médico, converse com ele, doutor, por quê? Lá. Ou então, se você não se sente confortável com o seu médico, mas ele te pediu a PAF, procure uma segunda opinião, tá? Porque a gente tem que se sentir confortável com o médico que vai operar, a gente que vai cuidar da gente. Eu sempre falo isso pra vocês, gente, tá? Então, segue sempre a orientação do seu médico se você se sentir confortável com ele, tá? Acho que pro SUS, gente, a minha voz falhando, desculpem, tá? Que acho que é o 7º vídeo que eu gravo hoje. Então, se minha voz falhar, pelo amor de Deus, me desculpe. Enfim, pro SUS, gente, normalmente a PAF, ela é sempre pedida. Por quê? Porque a PAF, ela é uma questão administrativa do SUS. Se por acaso vocês forem utilizarem o SUS e não fizerem a PAF para fazer a cirurgia da parótida, vocês me falem aqui, tá? Mas eu nunca vi ninguém que passou no SUS que não fez a PAF. Porque para a PAF, para o SUS, o exame de PAF, ele é um exame que ele é fundamental para te direcionar para a cirurgia. Então, todo paciente do SUS faz sim a PAF, tá? Tô falando paciente que não faz a PAF, normalmente são pacientes particulares, pacientes de convênio, tá? Que não fazem esse exame, que tem essa opção, né, do médico não fazer, é justamente paciente de convênio ou paciente particular. Quando é SUS, realmente precisa fazer a PAF, certo, gente? Certo. Vou acabar o vídeo por aqui, que eu não tenho mais fôlego. Mas eu sei que vocês vão me perguntar uma coisa. E aí, Vanessa? Você concorda com a PAF ou não? Porque eu sei que vocês vão me perguntar isso, né? Na minha época, gente, eu fiz a PAF, porque o meu médico pediu, tá? Era a forma que ele gostaria de me conduzir. E eu confiei no meu médico e fiz a PAF, sem problema nenhum, tá? Meu pai, que passou pela cirurgia recente da parótida ano passado, ele fez a PAF e não deu muito bom não, tá? Porque o exame de PAF, como eu disse para vocês, é um exame um pouco invasivo, né? E como qualquer outro exame um pouco invasivo, ele tem as suas complicaçõezinhas, né? E o meu pai, no exame da PAF, isso não é frequente, não é comum acontecer, mas pode acontecer. Inflamou, tá? E meu pai ficou bem inchado, e ele teve que tomar antibiótico, anti-inflamatório para que ele conseguisse aí, mas isso não é comum acontecer, mas acontece, né? O meu mesmo, eu não tive nenhum tipo de reação com a PAF, tá? Mas existem pouquíssimas pessoas que pode ser que sintam essa sensibilidade após o exame, né? E pode ser que tem pessoas que fiquem aí com algum tipo de inflamação após esse exame. É difícil acontecer isso, né, gente? Acontece, tá? Então eu trago aqui porque pode acontecer. Não é normal, não é típico, mas pode acontecer, tá? Então, assim, e aí, Vanessa, o que você acha, né? Que você faria ou não faria a PAF? Se o meu médico tivesse confortável em fazer a PAF, eu faria, certo? Agora, se meu médico falasse assim, Vanessa, não precisa fazer a PAF, eu de boa não faria a PAF, tá? Hoje em dia eu tenho um olhar para a PAF diferente, né? Mas não se prendam ao meu pensamento, tá, gente? Se seu médico falar para vocês fazerem a PAF, vocês façam a PAF. Segue sempre a orientação do seu médico, tá? Mas eu, Vanessa, hoje, mediante a situação do meu pai, eu não vejo a PAF com tantos bons olhos, tá? Mas eu não sou ninguém. Você tem que seguir sempre a orientação do seu médico, tá? Se ele se sente confortável com a PAF, faça a PAF. Se ele não se sente confortável com a PAF, não precisa fazer a PAF. Certo, gente? Vou terminar o vídeo por aqui. Se por acaso eu não falei alguma coisa, vocês me falem aqui nos comentários e contam a sua experiência com a PAF. E aí, pra você, foi incômodo ou não foi a PAF? Você usou anestésico ou não usou anestésico com a PAF?
A PAF deu certo ou a PAF não deu certo com você? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom?